Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do curso Grids. Cara, e essa aula eu vou falar um negócio pra você, cara. Essa aula tá linda. Essa aula tá linda, porque assim, é, esse filme tem, ele ficou, ele repercutiu muito, pelo menos na minha bolha, tá? Eu sou muito viciado em filmes, eu sou muito viciado em arte e design, etc. E isso contribui para que eu receba muita coisa, muito anúncio, muita coisa dos filmes que eu gosto e das artes que eu gosto. Tá, eu não vi esse filme ainda. Eu não vi. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi esse filme ainda. Eu vi os outros Panteras Negras, os outros filmes, mas assim, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês. Eu não lembro o nome dos personagens. Eu não gravei o nome dos personagens. Eu não, assim, eu olhando pra isso aqui, eu sei que eu já vi, por exemplo, a essa aqui, ó, essa atriz, eu já vi. Essa aqui eu me lembro muito pouco dela, eu sei que é a rainha, mas eu não me lembro de nenhum outro. Sinceramente, desse cara que eu não me lembro. Enfim, eu posso ter visto. Eu vejo muito filme enquanto eu trabalho, então eu vejo trabalhando e tudo, e eu não presto muita atenção nesses filmes, principalmente filmes de super-herói. Mas eu sou um grande fã de cinema, de fotografia e dessas coisas. E nesse curso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o cuidado que essa galera tem em produzir peças como essa, peças de cartazes e pôsteres de filme. Tá, eu não recebi arquivo ou não vi em nenhum lugar quais as grids que as pessoas usaram para fazer isso aqui. Não, isso aqui vai ser uma análise minha, autoral, que eu vou colocar as grids que eu acredito que podem fazer sentido aqui e a gente vai ver se realmente faz sentido. Se realmente as grids que eu colocar aqui vão fazer, vão contar alguma história pra gente. Vocês precisam saber de uma coisa. Antes de gravar essa aula, eu vi o trailer. A única coisa que eu vi desse filme foi o trailer, para conseguir ter um contexto, para tentar ter um contexto. Se bem que trailer não é muito bom para você ter um contexto, principalmente hoje em dia que os trailers mostram picos de ações e não mostram o contexto, né? Mas deu para entender um pouco sobre do que se trata, tá? Alguns elementos, alguns personagens aqui, é só com trailer, que é bem pequeno, diga-se por sinal. E vamos lá, pessoal. Eu criei algumas grids que eu vou mostrar para vocês durante todo o curso, né? Ou eu já mostrei, se vocês já viram as outras aulas. Várias dessas grids aqui e formas de fazer, eu já mostrei para vocês como vocês podem fazer e agora vocês vão ver na prática como que elas são usadas em peças tão importantes, beleza? Aqui eu coloquei guias naturais. O que são as guias naturais? São as linhas que os próprios elementos e objetos da sua imagem te proporcionam. São as linhas que a própria fotografia vai ditar, vai guiar em uma direção o olhar do espectador. E aqui, pessoal, principalmente por tudo que aconteceu com o ator principal que fazia o Pantera Negra, que morreu e tudo mais, esse filme foi meio que uma homenagem para ele, pelo que eu vi no trailer. A primeira imagem que aparece no trailer é do ator que fazia o Pantera Negra, do ator principal, uma pintura num muro, salvo engano, e que é espetacular, é de arrepiar, cara. Eu realmente gostava muito daquele ator e ele interpretava muito bem e fazia muito bem seu papel. E aparentemente é muito uma questão de a história meio que circunda ali, ó, tem envolve a vida, a passagem dele. E eu sei que nos Panteras Negras, lá em Wakanda, eles têm essa questão de espiritualidade, um plano superior, e você morre, a morte é só o começo de tudo. Eu sei que eles têm isso muito forte, e provavelmente por isso a trama se dá toda ou quase toda em volta do legado que o Pantera Negra deixou em Wakanda. Então, aqui, só com essa explicação que eu dei para vocês, eu já comecei a traçar as minhas guias naturais, porque aqui, olhando para essa imagem, a gente vê nitidamente quem é a protagonista, certo? A protagonista é a ponta da nossa imagem, é a principal lá, a maior lá em cima, e aí a gente vem descendo em uma escala quase que hierárquica de importância na trama
e não, por exemplo, então a rainha tinha que estar lá. Não, hierárquica na trama, tá? De personagens. Então, essa aqui provavelmente é a principal, provavelmente não, eu sei que é a principal. E os outros, como eu falei pra vocês, eu não lembro nem o nome, eu não lembro de ter visto esses outros personagens nos outros filmes. Então, tudo que eu falar aqui não quer dizer que é a respeito do filme. Eu não vi o filme, falando novamente, não vou repetir isso pra vocês. E então tudo que eu falar aqui, vocês não levem ao pé da letra. Tentem analisar comigo o que está acontecendo aqui, e se você já viu o filme, você pode me falar se faz sentido isso que eu falei. Detalhe, eu não estou tentando adivinhar o filme, tá, pessoal? Não estou tentando adivinhar a história, o que, que o filme vai falar. Não estou tentando. Só estou analisando estruturalmente essa composição. Então vamos lá. As guias naturais são basicamente guias que a própria imagem dá pra gente, né? Quando você vai fotografar alguma coisa, o chão, as paredes, as colunas, os pássaros, as montanhas, você pode posicionar a sua câmera ou fazer movimentos inclinados ou ou se posicionar para aquela imagem que está na sua câmera contar uma história. Use as linhas naturais das casas, das calçadas e de tudo para contar uma história. Mas a gente não está falando de fotografia especificamente, a gente está falando de manipulação de imagem, de composição. É exatamente isso que você tem que pensar. Quando você vai baixar assets, você tem que ter uma história já na sua cabeça para você saber o que você quer contar com todos aqueles assets. O que você quer mostrar para o seu espectador, onde você quer guiar, como você quer guiar o olhar dele naquela sua imagem. E aí, olha que maravilha, numa foto você não pode pegar uma casa e jogar ela para o lado, mas numa manipulação você pode. Então, mais uma coisa a nosso favor quando a gente fala de manipulação de imagem. A gente pode posicionar os elementos onde a gente quiser, o que é muito mais, o que facilita muito mais a gente contar histórias com as nossas guias naturais, entenderam? Esse pôster aqui, obviamente, foi montado. Cada coisa foi colocada em seu devido lugar para justamente contar essa história junto com as grids perfeitas para você conseguir fazer uma leitura maravilhosa, beleza? E essa leitura desse pôster é incrível, porque a gente pode começar ela no alto, porque tudo já aponta para o protagonista. Você pode ver essas duas colunas aqui, ó, já vai lá para cima, tá? Ela vai lá para cima. E uma curiosidade que, como eu falei, são tudo isso aqui são teorias minhas, tá? Do porquê das coisas. E pode ter esse porquê ou não pode. Eu não falei com quem fez isso aqui, tá? Mas se fizer sentido para você, me deixa saber. Cara, todas as pontas, né, as direções das coisas aqui levam o olhar de baixo para cima. A gente já começa esse olhar aqui falando basicamente de um renascimento, não de uma superação, talvez uma superação. Eu não sei se no filme em si tem alguma coisa de superação, mas é alguma coisa que vem de baixo e vai para cima. Pode ser um sentimento, ou pode ser justamente a ideia de um plano superior pro ator que faleceu, entendeu? Pode ter essa história, pode estar contando isso, porque tudo leva o olhar para cima. As lanças, as armas dos primeiros personagens aqui de baixo, né, que a gente vai falar deles aqui, né? Essas curvas aqui, ó, começam nessa base e vão para cima, encostando na atriz principal e encostando nesse cara aqui, que a gente vai falar muito dele também, o cedro, né, desse personagem também, obviamente, para cima, e aqui, ó, sempre com uma ligação entre a arma e a coluna, ou seja, tudo que tá para cima aqui basicamente está sendo ligada ao que está lá em cima, a atriz principal e ao plano superior, tá? E a gente vai ver uma quebra de padrão, a gente vai ver várias quebras de padrão aqui, né? Porque aqui essa lança para cima, essa lança aqui também para cima, essa lança aqui também para cima e tudo para cima. Só que aqui a gente já tem um olhar de cima
para baixo, duas panteras olhando para a atriz principal, tá? O que a gente pode talvez imaginar que é como se ela tivesse a bênção desse legado, dessa responsabilidade. E a gente sabe, e pelo menos eu vi no trailer, que ela pega ela é a nova Pantera Negra, né? Ela veste a máscara ali, a roupa e tudo mais, e ela puxa a responsabilidade para ela, tá? E essa que é a única linha que curva, né? Que vai de encontro, vai contra todas as outras linhas naturais da nossa manipulação. Olha o olhar dessa aqui do meio, para cima também, não tracei uma linha aqui, mas é um olhar aí para cima também. Então, isso tudo aqui, uma coisa interessante que eu ia falar para vocês, que essa coluna maior aqui, ó, você pode perceber que ela, diferente dessa menor aqui, ela não finaliza na atriz principal, ela tá acima dela. É como se realmente tem muito poder, muita história acima de quem está começando agora, de quem está recebendo essa responsabilidade para ela. Mas ali as Panteras estão confirmando que ela foi a escolhida, ou ela está sendo realmente a pessoa, a personagem responsável agora por carregar esse legado aí do outro Pantera Negra, entendeu? Então, isso tudo são realmente percepções que eu tirei dessas guias naturais. E para mim faz muito sentido. Porra, Fábio, você tá viajando pra caralho, cara. Os caras que fizeram isso aí, a Marvel, não ia pensar nessa lorota toda aí de superior e tudo. Cara, eu vou falar pra você, pelos filmes que eu vi do Pantera Negra e todos os filmes da Marvel, eles pensam em detalhes que você nem imagina. Você só vai sonhar que eles pensaram em detalhes depois que vocês vão ver análises de easter eggs e etc. Então, sim, eu acho que eles pensam nisso sim, tá? Sem contar essa seta aqui, ó. Essa seta aqui para cima, pô, já dá a direção de tudo, entendeu? Eu não falei dela, eu passei por ela. Essa seta, essas duas inclinações se encontrando no meio e se encontrando aqui nessa peça aqui, parece uma cobra, um tigre, alguma coisa, uma pantera, né? Alguma coisa assim, porque eu não sei se isso aqui faz parte desse clã, dessa tribo aqui, tá? Porque tá separado, são planos separados e a gente vai ver isso aqui, tá? Mas essa seta aqui já aponta a direção de tudo, que é para cima. Ressurreição, renascimento, ressurgimento, enfim, um novo começo, entendeu? De baixo para cima, uma ascensão, tá? E vamos lá. Eu vou ocultar essa aqui, depois a gente volta nela, tá? A gente depois vai deixar todas ativas para a gente ver as interseções de cada uma, que é impressionante, tá? Triângulos. Bem, os triângulos, pessoal, eles estão muito finos aqui, mas os triângulos, eles são... Aqui, melhorou, né? Acho que assim dá para vocês verem, beleza. Bem, os triângulos, eu acho que muita gente já sabe, eles são formas muito utilizadas na estruturação de composições fotográficas, de imagens. Assim, existem inúmeras imagens famosérrimas que vocês nem imaginam que foram compostas com base em triângulos. Uma base maior indo para cima e fechando um triângulo perfeito lá em cima. E às vezes nem um triângulo perfeito, mas fechando triângulos. Triângulos são formas excepcionais para você montar fotografias, composições onde você quer realmente chamar a atenção do seu espectador para uma forma específica e o ambiente por fora ali do triângulo uma coisa mais amena, uma coisa mais que só abraça o ponto principal que está no meio. O triângulo é muito utilizado na fotografia para fazer composições de imagem, tá? E aqui a gente já consegue perceber, o que eu fiz? Eu fiz um triângulo para cima normal e um triângulo para baixo, tá? É sempre interessante você ter uma coisa na sua cabeça. Toda grid que você pode colocar
virada para um lado, você pode colocar virada para outro, tá? Toda grid, você pode fazer isso, beleza? E isso é importantíssimo que se faça em alguns momentos. Você não precisa fazer isso para todas. Isso aqui não é uma fórmula onde agora eu vou usar todas essas grids que ele falou nas minhas composições. É só eu jogar tudo lá e ir montando ponto por ponto. Não é assim que funciona. Você precisa saber o que você quer contar para saber exatamente o que usar para fazer o olhar do seu espectador perseguir aquela história que você imaginou, beleza? Então aqui eu peguei dois triângulos, coloquei um para cima e um para baixo. E aqui, pessoal, uma coisa super interessante que eu percebi em quase todos os posters, não só desse filme, mas de todos os posters do Pantera Negra, é que a simetria existe em quase todos os posters. A simetria. O que é a simetria? Eu já expliquei para vocês em outra aula. Se você não viu ainda, você vai ver. Se você já viu, ótimo. A simetria é quando você tem uma imagem cujos lados dela são iguais ou muito semelhantes, tá? Você tem uma simetria de prédios, você tem uma simetria de arcos, você tem uma simetria num retrato, o rosto da pessoa muito simétrico. Enfim, simetria é uma coisa extraordinária que você pode usar muito nas suas composições. Haja vista que quase todos os cartazes do Pantera Negra são simétricos, um lado do outro. Olha aqui, você pode ver, são duas colunas, são duas panteras, são dois personagens. As colunas são exatamente iguais, as estruturas lá de trás são exatamente iguais. Então é tudo muito simétrico. Talvez pela questão que em todos os filmes eles batem muito, que é a igualdade, que é a equidade, que é o equilíbrio. Por isso, talvez todos os pôsteres, ou quase todos os pôsteres do Pantera Negra são muito simétricos. É claro, tirando um ou outro, que não é tudo, mas são muitos. Se você pesquisar, muitos pôsteres são simétricos. Talvez para dar essa imagem de igualdade, eles batem muito nessa tecla de equilíbrio e etc, tá? Então, o que eu fiz? Peguei esses triângulos e tudo mais e, para minha surpresa ou não, o centro desse triângulo, desses dois triângulos, forma essa área que é um losango, tá? Que eu até pus aqui, onde estão todos os personagens, menos esse rapaz aqui que resolveu fugir um pouco. Essa aqui tá também, assim, eu falo que ela fugiu, eu não sei se ela tem um papel um pouco duvidoso no filme, eu realmente não sei essa personagem, tá? Mas esse aqui eu tenho certeza que ele fez alguma coisa, ou ele foi gerador de ou ele gerou algum desequilíbrio, ou ele traiu alguém, ou ele gerou alguma mudança positiva em alguma coisa, tá? Eu realmente não sei, tá? Ele, por ele estar fora do equilíbrio de todo o pôster e olhando para um lado que ninguém está olhando, tá? Porque nem mesmo essa pessoa que está virada para a direita, ela está olhando para baixo, tá? Essa que está virada para a direita está olhando para a esquerda, para o centro. Essa aqui tá no centro, então o olhar dela é muito, né? A gente se perde ali. Ela tá olhando para a direita, tá, mas ela tá totalmente virada para a esquerda e isso, né, dá a entender a direção que ela tá? Mas enfim, é nítida o contraintuitivo. Isso aqui é nítido, tá? Esse rapaz aqui, ele tá completamente fora da área de interesse, tá? Não da área de interesse, da área de interesse dos triângulos, da simetria, tá? Ele é o desequilíbrio da simetria, tá? E isso é com toda certeza que eu tenho proposital, tá? Quando você quer chamar atenção para um padrão, e eu vou falar para um padrão, por quê? Porque quando você tem um monte de bolinhas amarelas enfileiradas perfeitamente em um plano, se você tira uma bolinha amarela e coloca uma bolinha azul, você automaticamente percebe o padrão, automaticamente você percebe que todas as bolinhas são amarelas e automaticamente você percebe que aquela bola azul está fugindo totalmente do padrão.
ela está sendo a contradição de todo aquele padrão. E vocês já cansaram de ouvir um monte de gente falando que o ser humano percebe padrões, o ser humano gosta de padrões, o ser humano ele entende padrões. E isso é a pura verdade, por isso que todo mundo fala, tá? Mas nem tudo que todo mundo fala é verdade, mas beleza. Isso é muita verdade. E o que muita gente também fala é que quando você tem alguém que quebra esse padrão, e isso não vale só para composição, vale para um monte de coisa, para conteúdo, para um monte de coisa. Quando você quebra o padrão, você chama atenção. Você chama atenção e na composição isso é maravilhoso, porque você pode conseguir contar uma história muito bem feita, quebrando padrões. Se você usa algo totalmente simétrico, como esse banner aqui, e você tira alguém dessa simetria, o olhar do seu espectador, com certeza, quando estiver subindo aqui, vai parar nessa pessoa e depois vai para cima. Isso aqui é uma quebra, é um desvio, entendeu? E eu tenho certeza que isso foi pensado, beleza? E aqui a gente tem, né, a área com todos, bonitinho aqui, lá embaixo, lá em cima, tudo certo. As diagonais do triângulo estão passando por esses rapazinhos aqui que estão escondidos. Por eles estarem na parte inferior e escondidos atrás de uma moldura, pode ser que eles sejam do mal, ou pode ser que eles sejam só representação de algo maior, representação de um exército de pessoas, representação de uma tribo que faz parte do filme, entendeu? De uma tribo diferente da tribo dos Panteras Negras, do Pantera Negra lá, que faz parte. Por quê? Não precisa, ninguém precisa ver quem são esses atores, tá? Mas eles são importantes para a trama. As pessoas precisam saber da existência deles no cartaz, no pôster. Ó, existem criaturas que não são só esses humanos aí, existem alguns monstrinhos ali que vocês têm que saber antes de ver o filme, entendeu? Então eles estão ali abaixo porque provavelmente eles são meio que do mal ou eles são parte de um grande exército, inclusive, como eu falei, e aqui eles só estão sendo representações desse exército e de outra tribo, de outros seres, tá? E estão ali embaixo bonitinho porque eles não têm todo esse protagonismo, são só suporte para o que vai acontecer no filme, tá? Eles são só a ponte para o que vai acontecer de importante no filme, beleza? Novamente, eu falo sim, parece que eu estou tentando adivinhar. Eu não quero e não estou tentando adivinhar um filme. Eu estou analisando a peça, tá? O porquê que cada elemento é importante onde eles estão. Vamos lá, vou tirar o triângulo agora e vamos para as áureas. Isso aqui é incrível. Vejam bem, nas áureas aqui, proporção áurea, o que eu fiz aqui? Eu fiz, basicamente, eu coloquei aqui, ó, uma proporção áurea virada para a direita. E lembra que eu falei para vocês, todas as grids, todas as proporções e regras, elas podem ser usadas em várias direções. Eu peguei outra proporção e coloquei em cima, virada para o outro lado. Percebam que a gente tem aqui uma área que, pô, Fábio, não tem aqui. Sim, não tem. Pessoal, quem faz isso aqui, ó, tá completamente errado, tá? A proporção, vocês viram na primeira aula, a proporção é exatamente um número matemático. Se você aumenta a grid, a proporção áurea, de forma desproporcional, você perde completamente a proporção, tá? Então, não façam isso. Ou se você faz isso aqui, não, então estica até o final, cara. Isso é proporcional, estica até o final e tudo. Cara, também não. Você perdeu áreas da proporção área ali importantes, tá? Em cima e embaixo. O fato é, coloca a proporção áurea dentro da imagem como um todo, ela de cima e embaixo, bonitinha dentro da imagem. Não importa, não interessa se tem sobra aqui ou aqui, tá? O importante é, ela está no centro, na imagem principal. Ela está ali compondo contando uma história de algo que a gente está vendo. Essas bordas aí são irrelevantes aqui pra gente, tá? E pedacinhos assim de cenário, nada ali no cantinho ou no outro cantinho vai fazer assim a diferença para você ter que usar a proporção áurea para chegar lá, tá? Assim, raras as exceções, beleza? Mas aqui eu tracei duas proporções
tá? E aqui a gente consegue ver algumas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente o plano aqui, ó, esse risco das duas proporções, claro que são, né, iguais, só flipadas, né, só refletidas. A linha que divide essa proporção, essa linha aqui, né, do primeiro retângulo, ela divide o plano também. Ela divide, ela coloca essa imagem aqui, né, essa cabeça de pantera ou de dragão, não sei o que que é isso aqui direito, mas ela coloca isso aqui como limite, como limite. E aqui abaixo tem toda essa estrutura e os nossos rapazinhos aqui escondidos. Ou seja, aqui está claro para mim que isso aqui é uma divisão de planos ou de tribos ou até de não é índole, ou até de emoção ou de alguma coisa abstrata, tá? Entre essa tribo aqui dessa galera e essa aqui dessa galera, tá? Isso aqui é a divisão de planos totalmente. Essa aqui são os elementos que estão aqui embaixo, com certeza, principalmente nessa moldura aqui, né, que faz, porque aqui a gente pega um pedaço dos personagens e tudo, mas eu tô falando da moldura, que está claramente dividida da parte de cima. A gente consegue perceber que há uma divisão, que há uma diferença entre a galera de cima e a galera de baixo. Entendeu? Que pode ser o bem e o mal, pode ser o mal e o bem também, depende do banner, do pôster, né, que você vai ver, ou pode ser uma divisão, tá? Uma divisão hierárquica, uma divisão de classe, uma divisão de espécie, uma divisão de um monte de coisa, beleza? E aqui ficou claro para mim. Olha só como esses personagens estão completamente ligados. Olha aqui, nessa área perfeita, tá? Esse aqui está na área perfeita dos riscos. E é muito importante você ver e observar os tracejados das grids, porque os tracejados são os espaços e os locais onde você precisa, onde a atenção do seu espectador vai estar, nos traços. Não é simplesmente no plano. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, área de interesse geral. Pá, essa área de interesse. Entendeu? Essa área de interesse que dividiu um plano de outro. Agora, a área central. A área central é essa lança, parece uma lança, né? Aqui uma coisa aqui de cima e essa cabeça de bicho aqui, tá? Essa área central, veja bem, essa área central é resultado, é fruto da combinação de duas proporções áureas. As duas proporções áureas, elas geram espaços e pontos, tá? Entre essas junções das linhas, né? Essas interseções das linhas aí, geram pontos e áreas em comum, tá? E áreas que se completam, tá? Então, essa área gerada das duas proporções dá uma importância interessante para esse capacete, que deve ser talvez o símbolo dessa segunda espécie, tá? Dessa galera de baixo. Deve ser sei lá, um monumento, talvez, deve ser, talvez, sei lá, um cedro de alguém, essa é a cabeça do cedro, deve ser alguma coisa que representa o deus dessa galera, ou o rei dessa galera, alguma coisa assim, entendeu? Então, essa área é muito importante para a gente analisar e perceber dentro dessas proporções. Tá? Outra área interessante são as areazinhas dos dois personagenzinhos ali, ó. Essa área a gente consegue perceber que cobre o personagemzinho daqui e o personagemzinho daqui, dando assim a importância que eles precisam ter no pôster. Para falar, ó, gente, a gente tá aqui, a gente existe no filme, a gente é pequenininho porque a gente não precisa aparecer demais, mas a gente tá aqui para vocês saberem que existe uma galera azul aqui, tipo os Avatar, beleza? Então é isso, beleza? A gente viu aqui essas duas proporções. Agora vamos para as duas áureas up que eu pus aqui, ó, áureas para cima. E olha só, aqui a gente consegue ver, né? Obviamente, daqui para cima o movimento dessas duas colunas aqui tá muito nítido, que é o movimento ali, ó, perfeito da proporção, a inclinação a curvatura das colunas aqui são perfeitamente casadas aqui com a proporção,
tá? Aqui, novamente, a área central aqui, ó. Provavelmente essas duas aqui são as principais, né? As principais, digamos, guerreiras ou do bem, tá? Sabendo que aquela ali é a Pantera Negra. Essa aqui também, olhando para ela, olhando para cima, dando a entender que ela faz parte do equilíbrio. Lembra do equilíbrio dessa parada? As duas são basicamente, ou eu posso dizer que as duas são as protagonistas ou as principais dessa parada, beleza? Aí aqui a gente tem olha só, o núcleo dessa proporção tá na cabeça desse elfozinho aqui, louco, olhando pro lado. Você ainda acha que ele não tem uma importância dentro desse negócio aqui? Primeiro, ele é o segundo em escala. Ele é o segundo personagem maior do pôster. Isso já dá uma importância para ele, com certeza. Agora, a proporção tá na cabeça dele, tá na cabeça dele. E olha como tá perfeito isso aqui, tá, a cabeça dele tá rente aqui. A curvatura da parada, olha só, cara. Tá na cabeça dele. Ele com toda certeza é muito importante no filme e ele faz um papel, eu diria, duvidoso. Eu não sei se ele é bom ou se ele é mau. Eu não lembro desse cara em outros filmes. Mas ele faz um papel onde ele quebra um equilíbrio em algum momento, ou ele é morto, ou ele é. Enfim, ele em algum momento ele quebra a direção da parada. Em algum momento ele trai alguém, porque ele não tá feliz, ele tá com uma visão muito, inclusive, muito. Tipo, moleque, eu vou fazer aquela parada ali, entendeu? Ele tá com uma visão muito espertinha aqui. Então, ele tá meio cabreiro. Esse cara aqui, não, eu não boto a minha mão no fogo por esse cara, não, entendeu? E ele tá num local muito importante da proporção. Então, a gente consegue perceber isso. As panteras, cara, as panteras é o seguinte, a gente consegue ver as linhas da proporção passando exatamente no olho das panteras. Pô, mas aí não, né? Aí sim, cara. As linhas da proporção, elas são extremamente importantes. E elas passando no olho das panteras, como quem se diz, a gente tá olhando para essa menina aqui, a gente olha por ela, tá? Nas garras aqui, nas garras não, nos dentes, nas presas da pantera também, isso quer dizer que representa força, representa garra, representa um monte de coisa nesse sentido de, pô, bora que agora é pauleira, vamos, vai. E é isso. E representa isso, entendeu? As linhas da proporção, elas são extremamente importantes e vale a pena a gente realmente parar para pensar em tudo que está por cima dela. Por isso que é tão importante você criar uma manipulação quando você vai usar a proporção áurea e o arco, né? Essa espiral áurea para fazer a sua posicionamento e as suas coisas, cara, é super importante que você não coloque qualquer coisa nesses locais, porque esses locais eles são de fácil acesso para o seu espectador. Quando a gente não tinha nada disso aqui, a gente já olhava, batia o olho e olhava para esse cara olhando para o lado. A gente já, se não foi a primeira coisa que você viu, foi a segunda que você olhou para isso aqui e quando você foi subir no olho, você olhou para esse cara. Por quê? Cara, ele tá num local aqui que não tem como você não olhar para ele. Não tem como você não olhar para ele nessa posição. Entendeu? Então, assim, é super importante. Uma coisa que também representa um desequilíbrio monstruoso é que nessa parte dessa proporção áurea aqui, tem o cara olhando. E nessa aqui, tá praticamente vazia. Tá no ombro dela aqui, tá? Tá no ombro. Eu não duvido que essa galera pensou em alguma coisa para representar isso, mas o que representa para mim é o desequilíbrio, que não tem ninguém olhando pro outro lado. Só tem esse cara aqui. Então esse cara desequilibra a parada em algum momento, de algum jeito. Pro bem ou pro mal, ele desequilibra a parada, entendeu? E agora vamos às áreas aqui, ó. Quebra de padrão que eu coloquei, né? A área do carinha aí, o central, que são as duas, tipo assim, tô junto, bora junto, que o negócio, o barato vai ficar louco. E a área de interesse, que é a área de cima. E veja que interessante. Essa área de interesse aqui pega exatamente da cabeça, do pescoço dessa personagem para cima. Como se fosse assim, cara,
o filme, não vou falar que o filme inteiro, mas assim, grande parte da trama vai se dar por esses três carinhas. Grande parte de toda a ação e de toda a merda que for rolar, porque sempre rola merda, de tudo que for rolar, vai rolar com esses três carinhas. Porque, assim, não é que eu. Novamente, gente, vocês sabem, não vou repetir. Mas, assim, o que dá a entender é que na mão desses três tá tudo, gira tudo, entendeu? Porra, mas esse aqui, eu sei que essa aqui é a rainha, cara. Eu sei que essa aqui tem uma importância grande também. Esse aqui tá com cedro, ele não é qualquer um. Isso aqui também tem uma importância. Mas por eles estarem no meio aqui, no centro e medianos ali, olha aqui, se eu colocar a outra áurea aqui, olha aqui, eles estão na área do meio, do centro. Essa área que divide os mundos, as espécies, a galera do bem e do mal, vamos dizer assim. E essa área aqui divide, cara, vem do pescoço. Ela poderia estar mais embaixo? Poderia. Ela poderia estar mais em cima? Poderia. Tá no pescoço dela aqui, ó, olhando para cima, tá? Tá, tipo assim, tá, alguma coisa vai rolar com esses três. Alguma coisa vai rolar com esses três, tá? E eu nem tracei aqui, mas isso aqui é triangulação também, pessoal. Isso aqui é triângulo, isso aqui é triangulação. Se a gente traçar aqui, ó, centro, que é a simetria aqui retinho, aqui bonitinho, e traçar no olho deles aqui, é triângulo. A gente vai ter um triângulo aqui formando, dando a entender que o filme ou a trama toda vai acontecer muito com base nesses três personagens, tá? Então, vamos lá partir para nossas diagonais, que são mais simplesinhas. As nossas diagonais, novamente, aqui é muito interessante também. São mais simplesinhas? Nada, são muito interessantes isso aqui. Aqui a gente vê novamente a quebra de padrão. Aqui a gente vê novamente a divisão dos planos, dos mundos, e aqui a gente vê uma divisão muito clara entre os personagens. Por exemplo, aqui a gente vê a divisão que esses dois aqui estão para um lado, assim, muito provavelmente esses dois aqui, eles têm uma ligação ou eles têm, a gente consegue perceber que, claro, eu não sei que cara que é esse aqui, mas ele talvez seja bem importante no filme, porque ele, primeiro, ele tá com um cedro aqui e tal, ele tá com uma roupa diferente e ele tá numa escala grande até no pôster, então ele tem uma importância, ele tá do lado da rainha, inclusive, que isso também conta, ele tem uma importância, assim como essa aqui também tem, mas esses dois aqui parece-me que tem uma posição de poder, tá? Esses dois aqui. E ela não tá com uma cara tão legal nem ele. Então eles estão talvez, eu não sei se a rainha tramaria alguma coisa, mas esses dois aqui podem ter uma ligação no filme, tá? Uma ligação interessante mais próxima. Os dois podem ter uma ligação mais próxima no filme, talvez uma decisão, talvez um diálogo, talvez uma coisa no filme que aproxime esses dois aqui, tá? Por eles estarem no mesmo lado dessas diagonais, por eles estarem inclinados basicamente um de frente para o outro, porque ele está inclinado para a direita, ele está olhando para a esquerda, mas ele está inclinado para a direita, e ela tá inclinada para a direção dele, só que olhando para o outro lado também. Então, eles estão com o corpo inclinado um para o outro, com o olhar divergente. Então, pode ser que tenham olhares diferentes, pode ser que eles tenham visões diferentes ali, um é do bem, outro é do mal, não sei, mas que eles vão ter alguma conexão nesse filme, beleza? A mesma coisa aqui. Só que aqui, cara, eu realmente não consegui entender por que que essa moça aqui ela tá tão afastada e tão menor. Ela é a menor do pôster, tirando os outros bichinhos aqui de baixo, né? Ela é a menor do pôster aqui. E ela tá um pouco. Eu realmente não me lembro dessa personagem, mas a gente consegue perceber que essas duas aqui e a cabeça desse rapaz aqui, ó, eles têm uma ligação também muito forte. Fábio, você tá falando óbvio. Todo mundo tem ligação no filme. Não, pessoal. Eu não tô falando que todo mundo tem uma ligação porque todo mundo aparece no filme. Em algum momento, esses personagens podem decidir coisas, podem fazer algumas coisas que sem esses personagens não aconteceria. Essa mulher pode dar uma surra nesse, esse cara pode matar essa mulher pode, enfim, algumas coisas podem acontecer
com base nesses três personagens, entendeu? Porque eles estão basicamente virados para o mesmo lado, no mesmo plano, na mesma grid. Porém, esse aqui tá muito mais alto do que essas duas. Então, hierarquicamente falando, e até obviamente falando, pode ser que essas duas façam algo contra esse rapaz aqui, mas não vai ser definitivo. Talvez não seja definitivo, tá? Talvez esse cara aqui não seja a vítima ou o salvador. Talvez essas aqui não sejam as as principais personagens que farão algo com esse cara aqui que vai definir a história dele no filme, entendeu? É isso que eu quero falar. Essas personagens estão talvez ligadas a algo que vai acontecer aqui, mas elas estão muito abaixo ali e talvez não seja definitivo que elas façam com ele, tá? Também não posso dizer. E tem a cabecinha aqui também, ó. Essas aqui também vai. Tem treta aqui. Esses dois aqui de baixo, eles são tretudo. Eles estão aqui porque eles querem ver a treta mesmo. E todo mundo meio que tá ligado a eles aqui, tá? Então vamos lá. Em cima, ou embaixo. Embaixo a gente vê claramente a divisão dos planos aqui. Aqui a gente já tinha visto com todas as grids, mas ó, veja como todas as grids elas conversam. Essas duas aqui, esse triângulo formado a partir das diagonais, divide perfeitamente o plano de baixo com o plano de cima, tá? É um plano do bem e do mal, ou um plano de espécies, enfim, como eu já falei para vocês, tá bom? Então, e esse plano de cima aqui, olha lá, novamente, junta as duas aqui, os três, e vejam só, somente a face desse infeliz fica de fora das diagonais. Somente a face dele está de fora das diagonais, tá? Aqui a arma quase encostando aqui, as diagonais entrando na boca das panteras aqui também conta muito o que pode acontecer, né? Isso aqui com certeza vai ter briga pra caramba e guerra pra caramba. Isso parece óbvio, ok, mas eles querem realmente contar essa história, tá? É uma história de embates mesmo, de coisa que vai rolar muita ação, e eles realmente querem que você saiba disso, tá? E aqui, pra gente fechar separadamente as layers, né? A história da parada, a simetria. Cara, é muito lindo quando você faz uma simetria e consegue mesclar algumas coisas como pontos contra-intuitivos nessa simetria para a gente realmente quebrar padrões e contar histórias, tá? É lindo como o equilíbrio dos posters do Pantera Negra é lindo, cara. E a quebra de padrão é muito clara, é muito nítida em posters assim, tá? A gente consegue ver quebras de padrão até na escala, porque aqui a gente, como eu falei, essa menina não sei por que ela tá muito menor, é uma quebra de padrão também, tá? Talvez ela faça alguma coisa duvidosa, talvez também na série. Ela tá olhando para baixo, ela não tá olhando para cima, como essa aqui, como todos os outros estão olhando na linha do horizonte, ela tá olhando para baixo. Talvez ela faça algo no filme também que é reprovável, digamos assim, entendeu? Talvez ela sofra muito no filme, talvez essa personagem em si, ela tem um papel no pôster, tá? Talvez não só para contar a história dela, mas de um grupo que tá com ela, entendeu? Pode ser que seja assim, mas a quebra de padrão é muito clara quando você vê. Do começo ao fim existe um padrão de escala, de direção. Aqui os dois bichinhos aqui estão do mesmo tamanho, tá? Tá tudo muito perfeito, atrás também, mas a quebra de padrão aqui com certeza fala alguma coisa nesse filme. E talvez essa aqui também fale alguma coisa dessa quebra de padrão, tá? Agora só vou ligar tudo aqui e vou desligar, obviamente, a área para a gente ver o quão complexo é essas grids, mas o quanto faz sentido. Olha só que legal.
Os triângulos vermelhos. Os triângulos vermelhos, vamos deixar só aqui, ó, os triângulos, deixa eu tirar essas grids naturais aqui. As naturais eu vou tirar, tá? Porque elas são realmente mais fluidas, mais naturais. Essas aqui que são exatas, tá? Olha só que legal. Os triângulos aqui, os triângulos, eles estão, olha só como eles ligam, né? Nas, nas quinas das proporções. Olha só, bem aqui na quina, ou seja, uma linha passa exatamente em cima da outra. Isso mostra o quão exato é essas proporções. Matematicamente falando, elas são muito exatas, tá? Ah, e uma coisa que eu não falei, pessoal. Pô, peraí. A nossa tão querida provavelmente está aqui, ó. Regra dos terços. Ora, bolas. Nossa regra dos terços aqui tá novamente dando a simetria, deixando claro a simetria, né? Os personagens que estão dentro, inclusive, do centro da regra dos terços. E dois que estão, cara, eu tô começando a achar que essa menininha aqui fez alguma merda, hein? Porque os dois estão completamente fora, assim, fora do padrão, tá? O resto tá tudo centralizado, os dois personagens aqui, cada um numa ponta, enfim, porque a regra dos terços, como vocês viram na aula já, a gente não conta só as linhas e os encontros, né, das linhas. A gente conta as áreas também contam muito, tá? E a gente consegue ver aqui as duas linhas do horizonte, vamos falar assim, mas não tem duas linhas do horizonte. Vamos pôr as duas linhas da regra dos terços, que uma divide novamente esse plano de baixo e uma divide o plano de cima, e olha onde que tá a linha da regra dos terços. Tá no queixo da menina, no queixo. Eu não tenho a menor dúvida que essas duas aqui são brother e vão regaçar o negócio, tá? E esse carinha aqui, olha lá, o encontro das linhas do terço aqui, ele faz exatamente, né, o recorte do rosto do desequilibrado aqui pro lado direito. E, cara, faz muito sentido isso aqui para mim. Beleza? Vamos tirar aqui a regrinha dos terços e vamos voltar aqui para nossa análise das diagonais, principalmente aqui, ó, diagonais não, dos triângulos, né, que a gente viu que tem as interseções ali, ó, perfeitas em cima de alguns pontos da proporção, ó, bem aqui, tudo bonitinho, tá? Aí, tirando aqui os triângulos, a gente vê as diagonais elas estão na área inteira, não estão somente na proporção, porque as diagonais elas ficam na diagonal da área, tá? Elas não têm, você não pode pôr a diagonal sem ser diferente de um ponto e de outro. Você tem que ligar as diagonais perfeitas da imagem, tá? E essa diagonal aqui, ela divide muito bem, tá? Tudo. Ela também passa por pontos importantes aqui, um pouco distantes, né, do vértice, eu sei. Por quê? Porque a proporção não tá até o fim da tela, tá? E a diagonal tá, por isso que dá essa diferença, mas tranquilo, natural, isso acontece e tá tudo certo, beleza? E claro, né? E claro que a gente tem que falar aqui, ó, das linhas das interseções das linhas da proporção, cara. As duas proporções, elas têm um monte de linhas sobrepostas aqui que geram muito movimento, tá? Geram muita coisa aqui para gente, para gente ver o encontro das duas espirais aqui em cima do cedro desse cara, a linha dessa proporção exatamente na arma dessa menina. Que essa menina aqui, eu já tô até imaginando, quando eu ver o filme, eu vou falar, olha lá o que essa mulher fez. Porque ela tá em uma posição muito estratégica. Ela tá numa posição muito, matematicamente falando, ótima para ela, para exercer o papel que ela vai exercer no filme. Então, as coisas estão começando a ligar mais aqui na cabeça, tá? Ela tá exatamente nessa linha aqui, a arma dela tá exatamente nessa linha, também apontando para cima, o que dá uma ligação perfeita aqui, ó, entre as linhas naturais, tá? E olha que legal, a linha, a seta para cima aqui, ó, olha só como ela tá na diagonal maravilhosamente bem, perfeita na proporção, cara. Pegando aqui na diagonal da proporção,
Olha só que legal, cara. Eu não tinha visto isso. E faz todo sentido, faz total sentido, tá? Ó, essa linha aqui reta aqui é porque eu tracei ela mais para cá, para ligar, né, na coluna e no cedro dele aqui. Mas olha só, ela poderia ser traçada. Ah, vou puxar tudo, cara. Peraí. Ela poderia ser traçada aqui, ó. Pegaria o cedro dele e pegaria a quina da, da coluna, né? Da coluna aqui. E olha lá, passaria exatamente em cima de duas espirais, porque dessa espiral que acaba aqui e da espiral que acaba lá. Então, essas duas linhas da espiral, tá? Elas se encontram e se encontram com as naturais, com a história que você conta com as linhas naturais, tá? Então, isso é tudo muito. Isso aqui, pessoal, não é simplesmente você, eu vou achar onde tem os pontos aqui e vou sair tacando coisa nos pontos. Não é, cara. Isso aqui foi completamente planejado. Se você pegar qualquer pôster oficial da Marvel e começar a analisar e começar a colocar isso aqui que eu estou ensinando para vocês em prática, com toda certeza, principalmente se você viu o filme. Talvez eu veja o filme e faça uma outra análise disso aqui. Mas se você viu o filme, pega um pôster e faz isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que vocês vão com certeza entender. Cara, por isso que esse carinha aqui, por isso que essa menininha aqui fez aquilo lá com aquele negócio. Com toda certeza vocês vão entender, porque os posters, eles não são peças gráficas para você ficar assim, cara, esse filme deve ser bonito, hein? Não é isso. Os posters contam a história do filme estaticamente. Eles contam, é um trailer do filme estático. Se você parar para analisar, você que saca pra caramba de filme e tudo, de trama, dessas coisas, você é fã da Marvel e tudo mais, se você parar para analisar um pôster, eu tenho certeza que você sabe contar uma história enorme e muito próxima do enredo do filme, somente analisando o pôster, cara. Isso assim, eu tenho certeza disso, tá? Outra coisa que legal, essas linhas diagonais eu tracei no olho das panteras aqui, porque é onde, por onde, para onde eles estão apontando, mas se a gente pega aqui, ó, as linhas naturais e pega um pouquinho para cá, olha lá, olha a interseção aqui. Ah, mas por que você não fez isso? Porque são naturais, são linhas mais orgânicas, tá? Essas linhas aqui eu não fiz não é uma linha que tem uma regrinha, é uma linha orgânica. Que eu olho para a imagem e vou traçando linhas que realmente contam o movimento dessa parada, entendeu? Então, pessoal, basicamente, essa foi a análise do pôster Wakanda Forever. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta, por favor, se você viu o filme, se o que eu falei aqui faz algum sentido. Eu vou ver o filme, tá? Com toda certeza eu vou ver o filme para eu realmente entender e ver o que faz sentido. Eu tô louco para saber o que essa menina fez, tá? E o que esse cara também fez. E e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, me deixem saber, porque eu faço mais análises para vocês. Essas análises, ao contrário do que muita gente acha, são extremamente importantes para você saber como usar as grids, para você entender como as grids realmente funcionam, né, dentro do universo de composição. Beleza? Então, muito boa sorte no curso Grids. Eu espero você na próxima aula e veja tudo, comenta aqui. Vamos evoluir junto, galera. Valeu.